Neste vídeo, apresentamos O Físico, inspirado no filme e no livro do romance histórico The Physician, de Noah Gordon. Saudações a todos aqueles que sentem a urgência da busca incessante, seres viventes que já possuem a racionalidade e compreensão filosófica. Pois chegou a hora de nós, humanos, decidirmos o destino que nossa espécie está destinada a ser. Aqui estaremos detalhando a épica trajetória de Rob J. Cole no século XI, em que esta obra magistral descreve a transição do protagonista de um órfão carente em Londres a um estudante de medicina na Pérsia, destacando seu amadurecimento pessoal e sua busca incessante pelo conhecimento científico em universidades árabes renomadas. Esta saga épica organiza-se através de análises e citações memoráveis e sessões que exploram temas como resiliência diante da adversidade, a interseção entre fé e ciência e a importância da identidade cultural. Em última análise, este vídeo não conta tudo, apenas um vislumbre que serve como um guia para o buscador que se aventurar em ler o livro ou ver o filme, a compreender o propósito de uma existência e ilustrar como a determinação individual e a busca pela cura podem transformar o destino de um homem e a própria prática da medicina. A Odisseia do Conhecimento, uma análise filosófica da jornada de um curandeiro em O Físico, no mundo do século XI e uma encruzilhada entre superstição e saber. O século XI representa um momento de profunda assimetria intelectual na história da medicina. Na Europa, a prática curativa era largamente prisioneira do dogma religioso e da estagnada teoria humoral de Galeno, onde doenças eram vistas como desequilíbrios de fluidos corporais ou castigos divinos. O tratamento resumia-se a sangrias, orações e curas rudimentares, indistinguíveis da feitiçaria. Em flagrante contraste, o Oriente, particularmente a Pérsia, vivia um apogeu de erudição, preservando e expandindo o conhecimento grego para forjar uma medicina fundamentada na observação, na lógica aristotélica e na investigação racional. A jornada de Rob Cole em O Físico não é, portanto, apenas uma alegoria da busca pelo saber, mas a dramatização da mudança epistemológica da verdade, revelada para a razão empírica, um microcosmo do conflito que definiria a futura revolução científica. É nesse cenário polarizado que surge Rob Cole, um arquétipo da transição de uma era de ignorância para uma de esclarecimento. Nascido nas ruas insalubres da Londres medieval, um buraco de esterco, onde a vida era breve e brutal, Rob experimenta desde cedo os limites da medicina ocidental. Ele encarna a busca humana pelo conhecimento verificável num mundo envolto em verdades dogmáticas. O catalisador primordial para sua jornada é a morte trágica de sua mãe, vítima da doença do lado, side sickness, um mal misterioso e intratável. Um barbeiro cirurgião recusa-se a ajudar, e a única cura oferecida é a extrema unção de um padre, que adverte que qualquer outra intervenção seria considerada bruxaria. Este evento não é apenas uma perda pessoal. É a representação do fracasso de todo um sistema de crenças, a semente de uma ambição incansável que definirá o resto de sua vida. A impotência que sente acende nele a convicção de que devem existir respostas para além das orações. Assim, a jornada de Rob Cole se inicia como uma verdadeira odisseia filosófica, um êxodo da escuridão da ignorância medieval em direção à luz do entendimento científico que brilhava intensamente no Oriente. O despertar, intuição inata versus medicina primitiva. A formação inicial de Rob Cole desenrola-se numa fascinante dualidade, colocando em conflito duas formas distintas de conhecimento. De um lado, a medicina teatral e limitada de seu mestre, o barbeiro cirurgião,
Do outro, seu dom inato e inexplicável de sentir a iminência da morte. Esta combinação forjou um jovem curandeiro que, embora praticasse os métodos rudimentares de sua época, era assombrado pela sensação de que um saber mais profundo estava fora de seu alcance. Sob a tutela do barbeiro, Rob aprende o ofício como um espetáculo de feira. Extrações de dentes com alicates grosseiros, venda de tônicos milagrosos, que eram pouco mais que mijo de cavalo colorido, e amputações brutais realizadas sem qualquer noção de asepsia. Essas experiências, embora cientificamente falhas, forneceram a Rob uma base prática inestimável, expondo-o à realidade do brutal sofrimento humano. Contudo, essa medicina era reativa e superficial, focada em tratar sintomas visíveis sem sequer compreender suas causas fundamentais. Paralelamente, Rob possuía um dom, uma intuição, uma certeza visceral que lhe permitia sentir a aproximação da morte. Ele sentiu quando sua mãe estava prestes a morrer e, anos mais tarde, previu a morte de seu mestre. Filosoficamente, este dom representa um conflito epistemológico central. É uma forma de conhecimento a priori, uma gnose intuitiva, pessoal e infalsificável. Contudo, por sua própria natureza, é um conhecimento intransmissível e estéril para o avanço da medicina como ciência. Embora o isole e o alerte para a tragédia, este dom não oferece qualquer meio de intervenção ou cura, destacando a tensão entre a certeza subjetiva e o conhecimento empírico e universal que ele passaria a buscar. Foi a fusão dessas duas facetas, as práticas primitivas que se mostraram inúteis e sua sensibilidade sobrenatural que apenas confirmava a impotência, que solidificou em Rob a convicção de que deveria haver um caminho melhor. Ele se recusava a aceitar os limites de seu mundo, intuindo que a doença do lado e outros males poderiam ser compreendidos através de um conhecimento a posteriori, universal e verificável. O chamado ao Oriente, a busca pelo conhecimento verdadeiro, a descoberta de Ibn Sina e da lendária escola de medicina em Isfahan representa o ponto de virada existencial na vida de Rob Cole. É o momento em que sua jornada deixa de ser uma simples subsistência para se tornar uma busca deliberada pela sabedoria. Esse chamado ao Oriente não foi um acaso, mas a resposta a uma pergunta que o assombrava desde a infância: como curar de verdade? A revelação ocorre quando seu mestre, cego por cataratas, é curado por um médico judeu com uma técnica cirúrgica que para Rob parecia milagrosa. Ao testemunhar a precisão da cirurgia e a recuperação da visão de seu mestre, Rob se depara com a prova irrefutável de que existia um conhecimento médico superior baseado em técnica reprodutível e não em espetáculo. Curioso, ele pergunta onde o médico aprendera tal arte. A resposta foi um nome e um lugar que mudariam seu destino. Ibn Sina, o maior médico do mundo que ensinava em Isfahan, na Pérsia. Ele pode curar a doença do lado? Pergunta Rob. A possibilidade, por menor que fosse, era tudo o que ele precisava. A decisão de viajar para a Pérsia foi um ato de fé intelectual. Para um jovem cristão da Inglaterra do século XI, essa jornada era quase inconcebível. O mapa do mundo que lhe foi mostrado revelava uma viagem de mais de um ano, atravessando continentes e entrando no hostil mundo muçulmano, de onde os cristãos haviam sido banidos. A sede de conhecimento, no entanto, superou o medo. Ele não estava apenas buscando curas, mas um sistema de pensamento, um método para chegar à verdade. Para alcançar este templo do saber, no entanto, a viagem física seria apenas parte do desafio. Rob compreendeu que precisaria passar por uma profunda transformação pessoal e de identidade, um sacrifício que testaria os limites de sua coragem e de suas convicções.
O crisol da identidade, sacrifício e assimilação para um propósito maior. Filosoficamente, o ato de Rob Cole de se passar por um judeu, assumindo o nome de Jesse Ben Benjamin, transcende a simples mentira. É um sacrifício calculado de sua identidade original em nome de um bem maior, o acesso ao conhecimento proibido. Naquele mundo, a identidade religiosa era a chave que abria ou fechava as portas do saber, e Rob estava disposto a forjar uma nova chave para si mesmo. Este ato demonstra uma verdade fundamental da época. O conhecimento universal estava paradoxalmente aprisionado em silos particularistas, forçando o buscador a tornar-se um camaleão cultural para transitar entre eles. Sua transformação ocorre durante a longa e perigosa jornada numa caravana. Este período não foi apenas uma viagem, mas um intenso processo de assimilação. Sua imersão foi total. À medida que aprendia a recitar as orações hebraicas, adotava os trajes e as tradições da comunidade e participava dos seus rituais diários. Ele vive em constante perigo, onde uma única palavra errada poderia revelar sua farsa e custar-lhe a vida. Ele carrega o peso da solidão, pois, apesar da camaradagem que encontra, sua verdadeira identidade permanece oculta. As implicações éticas e pessoais dessa transformação são profundas, mas necessárias. A reinvenção de si mesmo foi a chave que lhe permitiu entrar em Isfahan. Este sacrifício da identidade pessoal em prol de um propósito universal, o avanço da medicina, é um tema central em sua jornada. Ele compreendeu que para alcançar um conhecimento que transcendesse as fronteiras da fé e da cultura, ele primeiro precisaria apagar as suas próprias, preparando o terreno para seu verdadeiro desafio, provar seu valor no mais avançado centro de aprendizado do mundo. O Templo da Razão, Ciência e Filosofia em Isfahan. A Madrasa e o Maristan, Hospital de Isfahan, sob a tutela do lendário Ibn Sina, eram o epicentro do pensamento racional e do método científico no século XI. Para Rob, chegar ali foi como sair de uma caverna escura para a luz do sol. Este ambiente contrastava de forma gritante com a estagnação intelectual europeia, pois centros como Isfahan foram cruciais para preservar e expandir o conhecimento grego, especialmente a filosofia de Aristóteles, enquanto a Europa atravessava a Idade das Trevas. O currículo e a atmosfera da escola integravam os pilares do pensamento científico: a lógica aristotélica, a observação clínica e o debate intelectual. A máxima de Ibn Sina: não tratamos doenças, tratamos as pessoas que sofrem de doenças, refletia uma abordagem holística e empática, focada no paciente. A jornada de Rob torna-se, assim, uma forma de repatriação intelectual, pois o conhecimento que ele adquire, compilado na obra histórica de Ibn Sina, o Cânone da Medicina, se tornaria um texto fundamental nas universidades europeias por séculos. A crise da peste negra serviu como um teste brutal para essa abordagem científica. Enquanto o pânico e a superstição se espalhavam, Ibn Sina e seus alunos enfrentaram a catástrofe com a razão. Foi a observação metódica de Rob que levou a uma hipótese revolucionária. Este processo foi uma aplicação acidental, mas perfeita, do método científico: observação, pulgas infestando os corpos das vítimas, formulação de hipótese, as pulgas dos ratos transmitem a doença, e ação baseada na hipótese, isolar os mortos e envenenar os ratos. Foi um triunfo da epidemiologia nascente sobre a crença de que a praga era um castigo divino. No entanto, apesar de todos os avanços, Ibn Sina e Rob perceberam que um último e grande tabu os impedia de alcançar o verdadeiro entendimento do corpo humano. Eles podiam observar os efeitos externos das doenças, mas o que acontecia por dentro permanecia um mistério.
protegido pela proibição religiosa da dissecação. O confronto com o tabu, dissecando a morte para compreender a vida. A dissecação de um corpo humano representa o clímax da jornada filosófica e científica de Hobbes. Este ato foi a transgressão definitiva contra o dogma religioso que unia cristãos, judeus e muçulmanos, mas também o passo indispensável para o avanço da medicina. Para Hobbes foi um paradigma shift pessoal, no sentido kuhniano, a passagem de um mundo explicado por forças divinas e sintomas externos para um universo compreendido através de causas materiais e internas. A oportunidade surge quando Rob trata de um paciente zoroastriano, cuja fé não se importava com o destino do corpo físico. Secretamente, Rob realiza a dissecação e vê com os próprios olhos a anatomia interna. É ali que ele encontra a causa da doença do lado, um órgão inflamado, o apêndice. O mistério que o assombrava desde a morte de sua mãe estava, enfim, resolvido pela observação direta. As consequências são imediatas. Ele é preso e condenado à morte por necromancia, o confronto final entre a busca empírica pela verdade e a rigidez da lei dogmática. Contudo, numa reviravolta dramática, o conhecimento proibido torna-se sua salvação. O chá é acometido pela mesma doença, e Rob é o único homem que pode salvá-lo. A cirurgia bem-sucedida é a validação final de seu método. Este momento encapsula o conceito filosófico de praxis, onde o conhecimento teórico, teoria, adquirido através da dissecação transgressora, encontra seu valor supremo na aplicação prática, praxis, que salva uma vida. A verdade obtida através da transgressão validou os meios controversos de sua aquisição. Apesar de ter alcançado o ápice do conhecimento, o colapso político da cidade e a destruição da biblioteca por invasores forçariam Rob a levar essa nova e preciosa sabedoria para outro lugar, fechando o ciclo de sua jornada. O retorno do curandeiro. A síntese de dois mundos. O retorno de Rob Cole a Londres não é uma volta ao ponto de partida, mas a chegada de um agente de transformação. Ele não é mais o menino órfão que fugiu da ignorância, mas um hakim, um médico que carrega a luz do conhecimento oriental para dissipar a escuridão do Ocidente. Sua jornada completa um círculo, mas ele retorna um homem pronto para mudar o mundo que deixou para trás. Ele funda um hospital, uma instituição que é uma partida radical da medicina primitiva de sua juventude. Em vez de charlatães em carroças, seu hospital oferecia aos pacientes a dignidade de camas limpas, o sustento de refeições quentes e um tratamento fundamentado não em espetáculo, mas em diagnóstico e observação clínica. Era a institucionalização do método que ele aprendera em Isfahan. A figura final de Rob Cole é a de uma síntese. Ele não é mais o aprendiz de barbeiro ou o judeu disfarçado. Ele é o Physician Cole, um mestre que une a intuição que sempre teve com a ciência rigorosa que adquiriu. Ele personifica uma nova era da medicina, onde a compaixão se alia ao conhecimento e a superstição dá lugar à ciência. Ele é o resultado da sua odisseia, a prova viva de que o conhecimento pode ser transferido, adaptado e usado para transformar a sociedade. No final, embora as chamas tenham consumido a grande biblioteca de Isfahan, o conhecimento de Ibn Sina sobreviveu através de seu aluno mais dedicado. Rob tornou-se o herdeiro e o portador dessa sabedoria, provando que o verdadeiro saber, uma vez adquirido, é imortal. Uma alegoria sobre o progresso humano. A jornada de Rob Cole em O Físico transcende a narrativa individual para se tornar uma poderosa alegoria sobre a própria busca da humanidade pelo progresso. Sua história dramatiza a mudança epistemológica fundamental da verdade revelada para a razão empírica, um processo que está no cerne da evolução do pensamento humano.
A obra reitera temas centrais: o conflito inevitável entre a ciência e o dogma, a necessidade do sacrifício pessoal para alcançar um bem maior e a coragem de desafiar as certezas estabelecidas para desvendar os mistérios da vida. Rob Cole nos mostra que, para desvendar a verdade, é preciso estar disposto a abandonar o conforto do conhecido e aventurar-se no território do proibido. Em última análise, o físico serve como um poderoso lembrete de que o progresso científico não é uma força histórica abstrata, mas o resultado cumulativo de atos individuais, de coragem intelectual e transgressão contra a ortodoxia estabelecida. É uma odisseia contínua, impulsionada por indivíduos dispostos a viajar até os confins do mundo e da própria consciência em busca da verdade que liberta e que cura. Gratidão a todos, humanos encarnados e desencarnados, mas também as demais estirpes deste e de outros universos que acompanham estes assuntos, lembrando que o que sai de um ser sempre volta para ele. Então, fazer o bem no presente definirá no seu futuro aquilo que você foi no passado. Se gostou, deixe seu like, inscreva-se e compartilhe estas gotas de orvalho dionisíaco. Estejamos em paz e até breve.